Olá, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem e cumprindo as orientações da OMS e da, do Ministério da Saúde. Muito bem, nós começamos a rodar esse material e começamos a falar sobre Gan Eden, Gehenna, Gilgul e Olam Abba. Eu estou gravando do hall do prédio, então pode ter algum som de veículo passando de vez em quando, embora seja uma rua tranquila. Mas é melhor do que gravar no apartamento, acreditem. Bom, como estamos falando, todo esse estudo é para tentarmos entender a Kabbalah Luriana, do Yitzhak Luria, de abençoada memória, que nos explica sobre a Gilgul Neshamot, que é o melhor termo para isso, para esse conceito, seria a eu nunca consigo falar direito isso em português, mas é a transposição, não a transposição, mas a transmutação de almas. Gilgul é uma roda, mas Gilgul te ajuda a entender o movimento dessa não necessariamente transformação, mas transposição de alma. Eu preciso colocar um timer porque um dos problemas da gravação é o tempo que demora para subi-lo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer vídeos de 20 minutos. Ao invés da série, por exemplo, que está demorando tanto para subir por ser um vídeo muito grande. Enfim, vamos continuar. Então é por isso que você tem ali as imagens de um cemitério. Um cemitério em hebraico chama-se Beit Olam, que é a casa ou a morada, né? O lugar do eterno. Olam pode ser tanto eterno quanto o universo também. É uma ideia de que as coisas não acabam ali. Então, como funciona esse processo? Né? É um pouquinho diferente de outras religiões, a forma como é tratado o corpo, ele é lavado, existe todo um processo, né, que só pode ser descrito como místico, porque não há necessidade médica, inclusive, para esse trabalho todo com os corpos. Então, vamos seguir aqui. A primeira coisa que temos que entender é o conceito de Sheol. A ideia é darmos passos nesse entendimento até chegar na Gilgul Neshamot, até chegar nessa roda das almas. E eu decidi fazer isso de forma historiográfica, como o conceito de um mundo por vir foi sendo, através dos anos, trabalhado. Então temos que começar com Sheol. Sheol é um entendimento mais prático, porque ele é em si a sepultura. Então, na imagem aqui você vê uma lápide, né, de alguém que veio a falecer. Ele, por acaso, é um sobrevivente de Auschwitz, né? Então, eles são chamados de sobreviventes, por isso que você tem essa palavra na lápide. Também era das Forças Armadas, então por isso tem todo um modelo de lápide, mas em um cemitério hebraico, o mais comum são sepulturas assim, dessa primeira imagem, do que essa que já parece mais com o que nós vemos nos cemitérios regulares. Muito bem, vamos entender então a palavra aqui, né? Sheol é uma cova e, de forma metafórica, também é entendido como mundo inferior. Existem 65 menções a essa palavra no Tanakh, que é a Bíblia hebraica. Metaforicamente, essa palavra é entendida como um lugar escuro, como um lugar subterrâneo. A cova sempre será subterrânea, mas aí seria onde essa alma iria. É o domínio dos Refaim, dos fracos. Né? E como já conversamos sobre isso, e foi por isso que nós fomos ao Salmo 145. Nós conversamos que podemos estar caídos, abatidos, mas não podemos estar fracos. Esse é um grande entendimento, porque o Salmo diz que os Nefelim, aqueles que caíram, aqueles que estão abatidos, eles podem ser somer, eles podem ser
Eles podem ser tomados, eles podem ser sustentados por Hashem. Isso é o que diz o Salmo. Mas os Refaim, é interessante porque fraco é uma tradução dinâmica ao longo do entendimento do conceito, porque Refaim tem a ver com Rafá, com cura. Essas pessoas estão além da possibilidade de cura, mas são chamados também de fracos. Né? E aí, para tentar entender melhor, eu coloco aqui que são mortos ou fantasmas. Né? É um conceito já mais distante do que dessa nossa historiografia, mas só para fazer a referência. Por que eles são Refaim? Porque eles estão além da possibilidade de Rafá, além da possibilidade de cura. Porque o retorno é impossível, mas a comunicação é possível. Como é que se chega nisso? Bom, a partir dos textos do Tanar. O retorno é impossível para aquele corpo. A alma é imortal, mas o retorno é impossível àquele corpo. E a comunicação? Bom, a comunicação já vimos como possível. Nós temos o exemplo, né, de Shaul atrás do profeta Natan. E Natan diz: olha, eu não tenho mais nada a ver com esse mundo, então não me chame mais. Sheol não é algo moral, no sentido de não todos vão ao Sheol. Ou seja, não há hierarquia ou classe. Não há uma. Não é algo que funcione para os Rechaim, para os maus, por exemplo. Atinge a todos. Então não há uma gradação entre eu mereço o Sheol e fulano não merece o Sheol. Não. Posteriormente, essa ideia já vai ser trabalhada como punição aos ímpios e parada momentânea aos justos. O que nós vamos ver nesse estudo é que em nenhum momento, qualquer tipo de conceito que nós estejamos trabalhando sobre um pós-vida ou pós-realidade que nós temos nesse universo, será algo eterno. Né? Então, esse estudo é bom porque a gente pode explicar melhor a ideia de inferno, né? Porque tudo isso pode ser traduzido como inferno, tanto Gehenna quanto Sheol pode ser traduzido como inferno, e como essa ideia não existe na Bíblia hebraica, no Tanakh. Não há como existir um sofrimento eterno. Não há como existir mais ou menos um contragrupo, né? Um grupo de inimigos. Então tem um pessoal vivendo uma boa vida em algum lugar e os seus inimigos estão sofrendo em outro. Né? Essa ideia não é cabível dentro desse grupo de conceitos. Vamos estudar direito os textos. Né? O primeiro está em Bereshit, que é Gênesis, em grego. No capítulo 37, verso 35, diz assim: todos os filhos, né, tá errado ali, todos os filhos e filhas de Yaakov tentaram consolá-lo, mas ele os recusava, dizendo: não, descerei ao Sheol enlutado por meu filho. Aqui entendemos que quando Yaakov Avinu, Yaakov nosso pai, ele fala do Sheol, ele já traz o entendimento dos estudos que ele havia feito. Então, aqui é um primeiro momento em que nós aprendemos que no Sheol nós não perdemos personalidade. Se em vida, se nessa dispensação aqui, ele era um pai que perdeu um filho, então no Sheol as coisas não são resetadas, as coisas não são zeradas, apagadas, formatadas. Ele chega ao Sheol com parte, ao menos, da personalidade que criou em vida. Então, seria um agrupamento dessas personalidades que existiriam no Sheol. Em outro texto, já em Shemuel é um profeta, né? Do profeta Shemuel é quem hoje Davi e o rei Shaul. Eu falei ainda agora que ele estava atrás de Natan, não é? Mas ele estava atrás de Shemuel. Natan continua vivo, é o profeta que assume depois de Shemuel. Shaul, o rei Shaul, disse aos seus cortesãos: encontre-me uma mulher que consulte fantasmas. O texto nos deixa entender aqui que tais pessoas existem, então. Não é uma prática, em determinado momento é uma prática que virá a ser condenada, mas em nenhum momento se diz que essa prática não existe.
a manipulação dos elementos da criação, a manipulação dos mundos de Asiá, Yesirá, Beriá, elas estão disponíveis. O próprio Tanakh diz que a Torá, ela é Eitz Chaim, aqueles que a seguram. Então, a Torá, que são os ensinamentos, não necessariamente o livro da Torá, dos 5 livros de Moshe, mas Torá enquanto ensinamento, o ensinamento que veio do Sinai. Ela é Eitz Chaim, ela é uma árvore da vida, ela é a árvore da vida, mas para quem? Para aqueles que a seguram, aqueles que a agarram. Então, encontre-me uma mulher que consulte fantasmas.